Olá, bem-vindo novamente ao blog do Alma, nosso blog aqui de resenhas literárias. Nós vamos hoje para a nossa segunda parte do nosso 10º episódio especial, que foi dividido em duas partes. Não assistiu a primeira parte? Já aproveite aqui, se inscreva no canal para não perder mais nada. Temos vídeos aí semanais. A segunda parte aqui do nosso 10º episódio vai falar da vida de Shakespeare e vamos falar, em pouco tempo, obviamente, porque não temos muito tempo, de uma das suas principais tragédias, o Hamlet. Vamos falar agora um pouquinho da vida de William Shakespeare, o maior dramaturgo da humanidade. William Shakespeare nasceu em 1564, numa cidadezinha chamada Stratford-upon-Avon. Até curiosamente, ela se escreve assim, só para vocês terem uma ideia, Stratford-upon-Avon. Tive que pesquisar até como pronunciar, porque achei muito difícil. E sua vida na infância e adolescência é pouco sabida por biógrafos, enfim, temos poucos registros do que aconteceu na vida de Shakespeare nessa fase da vida dele. E ele começa a ser famoso e a gente ter conhecimento da vida dele a partir do momento que ele vai morar em Londres, em 1588, 89, quando ele começa a carreira dele como dramaturgo, já redigindo algumas peças e atuando, então como ator, às vezes até das próprias peças que ele escreveu, ou, obviamente, de outras peças da época. Se sabe da vida pessoal dele antes disso, que ele casou aos 18 anos, com uma mulher mais velha, e teve 3 filhos. Aliás, um casal de gêmeos e uma outra filha. Esse casal de gêmeos, um menino e uma menina, e eu estou trazendo a curiosidade aqui que o menino morreu precocemente, aos 11 anos, e curiosamente o nome dele era Hamnet, e que Shakespeare, depois de muitos anos, foi escrever a peça Hamlet, né, a peça aqui do nosso episódio, né. Acredito que tem alguma coincidência entre esses nomes, enfim. Shakespeare, então, em Londres, conseguiu promover para um escalão famoso o Globe Theatre, onde ele mostrava suas peças e atuava, como eu já falei. A carreira de Shakespeare foi mais ou menos marcada assim. No começo, então, no final do século XVI, última década ali, Shakespeare focou mais em escrever comédias e histórias, né? Então, peças históricas. Então, no catálogo aí de Shakespeare, das 38 peças que eu mencionei no episódio passado, então temos peças que remetem ao Império Romano, por exemplo. E foi nessa época que Shakespeare escreveu. No comecinho do século XVII, foi quando Shakespeare começou a escrever, né? E escreveu as suas principais tragédias. Essas foram as obras mais marcantes de sua vida. Uma delas é essa aqui, né, que nós vamos falar, o Hamlet, mas foi nessa época que ele escreveu Romeu e Julieta, Rei Lear, Otelo, Macbeth, por exemplo. São peças que, se você não sabe a história, enfim, em algum momento você já ouviu falar pelo menos desses títulos, de tão famosos que ficaram. Shakespeare se aposentou em 1613 e foi viver novamente na sua cidade, lá Stratford-upon-Avon, até morrer em 1616, aos 52 anos. Uma curiosidade final. O Shakespeare já ficou muito famoso em sua época, né? Eu menciono isso porque existem muitos artistas, compositores de música clássica, por exemplo, que ficam famosos depois, póstumamente. Shakespeare não passou por isso, ele já atingiu seu estrelato em vida. E ele ganhou um apelido com isso, que era o Bardo de Avon. Avon, vocês viram por quê? É o finalzinho da cidade onde ele nasceu. E bardo, por que bardo? E aí eu fui pesquisar. Bardo, em inglês bard, é uma palavra de origem celta que significa contador de histórias. Então ele ficou com essa fama de, como era um dramaturgo, de ter muitas histórias e contar histórias. E ele virou o Bardo de Avon. Essa expressão ficou tão arraigada no Shakespeare que todos os fãs de Shakespeare, ou estudiosos e admiradores de Shakespeare, ganharam um apelido, que são os bardólatras. E o Harold Bloom, que eu mencionei no episódio passado, é um famoso, já morreu, bardólatra.
Vamos agora falar finalmente da obra Hamlet, da tragédia Hamlet. Primeiro eu queria explicar um pouquinho como é que foi a minha leitura. Eu li essa versão aqui da Amazon Classics, de Hamlet, William Shakespeare, se vocês estão vendo aí, que eu baixei no Kindle. E eu achei muito bom, para quem sabe inglês, porque lembre-se, Shakespeare escreveu essa peça em 1603. O inglês daquela época era completamente diferente do inglês que nós estamos acostumados a ler hoje em dia. E o bom de ler no Kindle é que ele tem um dicionário embutido ali no próprio aplicativo. Então muita palavra antiga, literária, arcaica, que está sendo usada na peça, você vai lá ver o significado e consegue entender com a linguagem dos dias atuais e aí interpretar melhor. Outra coisa que eu acabei fazendo, que eu aprendi com um professor muito querido, o Oliveiros Ferreira, que a gente sempre tem que ler o original, sempre tem que ir na fonte e nunca ficar lendo interpretações de outras obras. Então eu li primeiro o Shakespeare, mas eu recomendo esse livro aqui, do Leandro Carnal, O que Aprendi com Hamlet. E me ajudou muito a fazer esse post aqui que eu estou fazendo do Hamlet. Mas é o que eu falei, primeiro eu li o Shakespeare, eu li o Hamlet. Depois eu li o livro do Carnal. Jamais leia o livro do Carnal sem ter lido o Hamlet primeiro. Por duas questões. Uma que vai ter o spoiler do Carnal, porque ele vai contar a peça inteira, você vai saber o final, sem ter lido no original. E a outra que você fica viciado, né? E é isso que o Oliveiros falava tanto, querido Oliveiros, que já se foi. Fica viciado na interpretação do outro autor, e não do verdadeiro autor, no caso aqui o Shakespeare. Você fica viciado na interpretação do Leandro Carnal, no caso. Então a primeira parte eu queria deixar claro como é que foi aqui o meu estudo de Hamlet. Agora vamos direto à peça. Vamos contar um pouquinho da peça, mas só um pouquinho mesmo, porque eu acredito que muita gente já sabe, né, o final da peça, da tragédia, enfim. E quem não sabe eu não vou contar o final. Então Hamlet é um príncipe herdeiro da Dinamarca. A história se passa numa cidadezinha chamada Elsinore, que existe mesmo, uma cidade portuária ali da Dinamarca. E a tragédia começa com a chegada ao trono do tio do Hamlet, que é o Cláudio, que assume o trono, depois que o pai de Hamlet morre numa batalha, segundo a gente entende no começo, e ele se casa, o tio se casa com a viúva, com a mãe do Hamlet, a Gertrudes, e assume o trono. E o Hamlet, na verdade, fica sabendo que tudo isso foi uma jogada do próprio Cláudio, uma sujeira para ele assumir o trono, porque no primeiro momento da peça aparece um fantasma rondando ali o castelo onde está o rei, o Cláudio. E esse fantasma, no primeiro momento, ninguém sabe direito quem que é esse fantasma, o que é esse fantasma. E aí quando o Hamlet aparece na peça, e o fantasma aparece próximo dele, ele percebe que o fantasma é o pai dele, é o pai do Hamlet. E o pai do Hamlet conta para o Hamlet, fala assim, olha, na verdade eu não morri na batalha, eu morri envenenado, foi uma trama do Cláudio, ele me matou, casou com a sua mãe, para eu assumir, para ele, né, o Cláudio, assumir o trono da Dinamarca, em vez de você, Hamlet, assumir que você seria o herdeiro, você é meu filho. O Hamlet fica chocado com isso. E aí a peça toda se desenrola na vingança do Hamlet, até o final dela, contra essa podridão do reino da Dinamarca. E aí eu começo a primeira análise, que são as frases famosas do Hamlet. A primeira delas é, há algo de podre no reino da Dinamarca. E aparece bem nesse momento da peça, em que o Hamlet encontra o pai. Quem fala esta fala famosíssima é um dos guardiões, dos soldados da corte ali, o Marcelo, o nome do personagem. O que dá para interpretar do algo de podre no reino da Dinamarca, até para os dias atuais? É que todo o Estado é corrupto. E isso choca toda a sociedade porque nós sabemos disso. Mas a gente fica sempre vivendo e levando a vida aceitando essa corrupção e essa podridão. E a personagem Hamlet, o que vai acontecer de diferente? Não vai aceitar. E a vingança do Hamlet vai ser
mostrar para todos o quão podre é a Dinamarca. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai se fingir de louco. Então todo mundo da peça fala, não, o Hamlet está louco com o que aconteceu, porque foi uma coisa muito absurda, né? Muito chocante para o Hamlet. O pai morreu, a mãe casou com o tio, né? É difícil aceitar isso. E ele fica louco, mas ele se finge de louco. Harold Bloom diz do Hamlet sobre isso, que na verdade o Hamlet foi a personagem mais consciente da literatura ocidental. Se fingindo de louco, em verdade, ele está querendo mostrar que tudo em volta dele é loucura. E ele é a única pessoa que consegue entender a realidade do quão podre e do quão corrupto é o reino da Dinamarca. E é aí que vem a mais famosa frase da literatura, talvez, né, mundial, né, ou pelo menos ocidental, que é o monólogo Ser ou Não Ser? Eis a questão. O que podemos interpretar desse monólogo? Que eu não vou ler aqui, muito longo, né, e vamos fazer só a interpretação. O monólogo remete à decisão do Hamlet de falar: vale a pena eu lutar contra isso? Ou fico aqui quietinho e espero as coisas acontecerem naturalmente e um dia vou assumir o trono da Dinamarca? Tudo bem, o meu tio fez toda essa barbaridade de querer assumir o poder, né, e corrompeu a corte para isso. Mas se eu ficar aqui quietinho, ele vai morrer um dia e eu vou assumir, vou ser rei desse reino da Dinamarca. Eu não preciso fazer nada. Por outro lado, você fala, poxa, mas o que está acontecendo é uma barbaridade. Então eu preciso reagir. Ser ou não ser? Reajo a isso ou fico quieto esperando? Este é o grande fundamento deste monólogo. E que a gente passa por nossa vida em todas as decisões possíveis. Desde decisões pessoais até decisões do trabalho. Né? Ser ou não ser? Reajo a isso? Enfrento? Crio um mal-estar? Ou fico aqui quietinho e vou aceitando? É esse a grande mensagem desse monólogo de Hamlet. E aí, paradoxalmente, o Hamlet, se fingindo de louco, na verdade ele é a personagem mais consciente e que mais entende toda a realidade da Dinamarca, mas não consegue reagir, porque é essa outra mensagem do ser ou não ser. Quanto mais ficamos conscientes da nossa realidade em volta, do que está passando ao nosso redor, menos temos a vontade de reagir. Então, pensar muito, tomar tudo para a consciência, deixa tudo menos polarizado, né? Então as decisões menos polarizadas, porque você começa a ver nuances, começa a debater diferentes pontos de vista, e ao mesmo tempo você, de tanto estar perdido nessas nuances, você não reage, né? A própria peça mostra um outro príncipe, o príncipe da Noruega, o Fortinbras, que não queria poder, queria reagir e foi invadir a Polônia. Então chamou uma tropa, 20 mil soldados, e tomou a decisão rapidamente e foi. O Hamlet em nenhum momento é assim. Ele fica parado e aí ele fica imerso nos seus pensamentos e fica melancólico nesse ser ou não ser. Eis a questão. Era isso mais ou menos que eu tinha para falar de Hamlet. O resto é silêncio.